Vamos falar de uma das criaturas mais queridas da natureza, a joaninha. Um inseto pequeno, mas que desperta admiração por sua aparência cativante. Mas você já parou para pensar por que as joaninhas são tão fascinantes? A jornada delas pelo ciclo da vida e sua importância para o ecossistema podem surpreender você. A joaninha é mais do que apenas um rostinho bonito. Essas pequenas criaturas, muitas vezes com cores vibrantes de vermelho e preto, são verdadeiras caçadoras no mundo dos insetos. Suas cores chamativas, na verdade, têm uma função muito importante: elas alertam predadores de que são insetos tóxicos, com um gosto extremamente desagradável. Isso ajuda a mantê-las seguras, evitando que sejam devoradas. Mas de onde surgem essas cores tão marcantes? A resposta está na evolução. As joaninhas, assim como outros insetos, foram moldadas por milhões de anos de adaptação. Suas cores brilhantes são um tipo de defesa química chamada aposematismo, um mecanismo no qual os predadores aprendem a associar o brilho das cores a algo que não é comestível. As joaninhas, apesar de pequenas, são predadoras ferozes quando se trata de defender suas presas favoritas, os pulgões. Esses pequenos insetos sugam a seiva das plantas, enfraquecendo-as, e as joaninhas atuam como verdadeiras protetoras das plantas, controlando naturalmente as populações de pulgões. Uma única joaninha pode consumir centenas de pulgões em um único dia. Agora, imagine que você está em um jardim, cercado de plantas e flores. Se olhar com atenção, pode ver uma joaninha escalando uma folha ou flor. E se você observar de perto, verá como elas se movem de maneira graciosa, sempre em busca de comida ou de um lugar seguro para descansar. O ciclo de vida de uma joaninha também é fascinante. Tudo começa com um ovo. As fêmeas colocam seus ovos em pequenos aglomerados nas folhas, de preferência onde há uma boa quantidade de pulgões. Após alguns dias, esses ovos eclodem e emergem pequenas larvas de joaninhas, que têm uma aparência completamente diferente dos adultos. As larvas são vorazes e passam semanas se alimentando antes de se transformarem em pupas. Dentro da pupa, ocorre uma transformação mágica, e, em pouco tempo, uma joaninha adulta emerge. Muitas pessoas não sabem que existem diversas espécies de joaninhas. Na verdade, existem cerca de 5.000 espécies diferentes ao redor do mundo, cada uma com suas particularidades. Algumas são vermelhas com manchas pretas, outras são amarelas, laranjas, e algumas até mesmo pretas com manchas vermelhas. A diversidade é enorme. E o que acontece quando o inverno chega? Como esses pequenos insetos conseguem sobreviver ao frio? A resposta é surpreendente. Durante o inverno, as joaninhas entram em um estado de hibernação. Elas se agrupam em grandes números em locais protegidos, como sob cascas de árvores ou em fendas de rochas. Esse comportamento ajuda a mantê-las aquecidas e seguras até a chegada da primavera, quando elas acordam e voltam à ativa. Outro aspecto fascinante é como as joaninhas se comunicam. Embora não falem como os seres humanos, elas usam sinais químicos e vibrações para interagir com o ambiente e com outras joaninhas. Quando se sentem ameaçadas, por exemplo, liberam um líquido amarelo de suas pernas, que tem um cheiro ruim e serve para afastar os predadores. Você sabia que, além de serem benéficas para os jardins, as joaninhas também são consideradas símbolos de sorte em muitas culturas? Na Europa, por exemplo, acredita-se que quando uma joaninha pousa em você, é sinal de boa sorte e prosperidade. Alguns dizem que o número de manchas nas costas da joaninha pode até prever quantos meses de boa sorte você terá. Apesar de sua aparência inofensiva, a joaninha tem um lado mais feroz quando se trata de sua sobrevivência. Elas não hesitam em lutar por comida e território, e algumas espécies até podem ser canibais, comendo outras joaninhas em momentos de escassez de alimento. Esse comportamento pode parecer chocante, mas é uma parte da luta pela sobrevivência no mundo dos insetos. Voltando à importância ecológica, as joaninhas são verdadeiros heróis dos jardins e plantações. Elas são usadas por agricultores como uma forma natural de controle de pragas. Em vez de usar pesticidas químicos, muitos agricultores liberam joaninhas em suas plantações para combater os pulgões e outras pragas, ajudando a manter o equilíbrio natural do ecossistema. Outra curiosidade interessante é que, em alguns países, como os Estados Unidos, as joaninhas são tão valorizadas que existem programas de criação e distribuição delas para combater pragas agrícolas. Elas são literalmente enviadas em caixinhas para que os agricultores as soltem em suas plantações. As joaninhas, apesar de pequenas, têm um impacto enorme no mundo ao seu redor.
Elas não só ajudam a manter os jardins e plantações saudáveis, mas também desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Elas são presas para alguns animais maiores, como pássaros, mas, ao mesmo tempo, são predadoras de pequenos insetos que, se deixados sem controle, poderiam devastar plantações inteiras. E o que dizer da relação das joaninhas com os humanos? Além de serem vistas como símbolos de sorte, essas pequenas criaturas também inspiram muitas crianças e adultos. Quem nunca ficou encantado ao ver uma joaninha pousar em sua mão? Esse pequeno momento de contato com a natureza é especial e cria uma conexão entre o ser humano e o mundo natural. As joaninhas nos lembram de como os pequenos detalhes da vida podem ser incrivelmente importantes. Elas nos mostram que, mesmo as menores criaturas, têm um papel essencial no equilíbrio do ecossistema. Cuidar do ambiente que nos cerca e entender a importância de cada ser vivo é fundamental para garantir um futuro sustentável para todos. Agora que você já conhece mais sobre as joaninhas, a próxima vez que encontrar uma, vai saber que está diante de uma verdadeira caçadora, uma protetora das plantas e um símbolo de sorte. Talvez até veja com novos olhos as manchas nas costas delas, não apenas como uma característica bonita, mas como um sinal de sua evolução e sobrevivência. Há mais alguns detalhes fascinantes que vale a pena explorar sobre as joaninhas. Além de todo o impacto que elas têm no controle de pragas e na ecologia, elas também são utilizadas em estudos científicos. Cientistas têm estudado as joaninhas para entender melhor suas defesas químicas e como essas substâncias podem ser utilizadas em produtos naturais de controle de pragas. Afinal, por que não utilizar a sabedoria da natureza para criar soluções mais sustentáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente? Outro ponto interessante é a forma como as joaninhas são representadas na cultura popular. Se você já viu desenhos animados ou livros infantis, provavelmente já encontrou uma joaninha como personagem. A razão pela qual esses pequenos insetos aparecem tanto em histórias é justamente por serem símbolos de delicadeza e boa sorte. Isso mostra como, culturalmente, criamos uma associação positiva com esses insetos, e isso reforça a importância de protegê-los e valorizar o papel que desempenham na natureza. E se você está pensando em como atrair joaninhas para o seu jardim, aqui vai uma dica: plante flores e ervas que elas adoram, como o coentro, funcho e dente de leão. Além disso, evite o uso de pesticidas, pois eles podem ser prejudiciais às joaninhas e outros insetos benéficos. Um jardim saudável, cheio de joaninhas, não só será visualmente bonito, mas também funcionará como um ecossistema equilibrado, com menos pragas e plantas mais fortes. E por falar em equilíbrio, as joaninhas também nos ensinam sobre a importância de mantermos o equilíbrio em nossas próprias vidas. Assim como elas desempenham um papel crucial na natureza, nós, humanos, também temos o dever de proteger nosso meio ambiente e as criaturas que dele dependem. Cada gesto de cuidado com a natureza, por menor que seja, faz diferença. Prepare-se para conhecer um dos insetos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, surpreendentes da natureza, as joaninhas. Apesar de sua aparência fofinha e inofensiva, essas pequenas criaturas são verdadeiras máquinas de combate no mundo dos insetos. Elas têm habilidades e segredos que vão te deixar de queixo caído. Então, se você pensa que sabe tudo sobre joaninhas, prepare-se para descobrir que essas minúsculas bolinhas coloridas são muito mais do que apenas um símbolo de sorte. Vamos começar pelo visual das joaninhas. Elas são fáceis de reconhecer por suas cores vibrantes e pontos característicos. Mas você sabia que essa aparência não é apenas para fins estéticos? Na verdade, essas cores brilhantes são uma estratégia de sobrevivência. As joaninhas usam a coloração como um aviso para os predadores. Em outras palavras, suas cores gritam: é melhor não mexer comigo. Isso se chama aposematismo, um mecanismo usado por muitos animais para evitar serem comidos. E se você acha que isso é tudo, aqui vai uma informação ainda mais curiosa: quando ameaçadas, as joaninhas têm um truque único na manga. Elas conseguem liberar um líquido de sabor extremamente desagradável de suas articulações. Esse líquido é um alcaloide, que não apenas tem um gosto horrível, mas também pode ser tóxico para certos predadores. Portanto, mesmo que um pássaro ou outro animal ignore as cores de aviso, a experiência de provar uma joaninha geralmente é o suficiente para garantir que nunca mais tentarão comê-la. Agora, vamos mergulhar em outro aspecto impressionante da dieta das joaninhas. Elas podem parecer delicadas, mas são predadoras vorazes.
A presa favorita das joaninhas são os pulgões, pequenos insetos que destroem plantações e jardins ao sugar a seiva das plantas. Uma única joaninha pode devorar até 5.000 pulgões durante sua vida. E o mais incrível é que elas não param por aí. Se não encontram pulgões, elas comem outros insetos pequenos, larvas e até ovos de pragas. As joaninhas são como pequenos exterminadores naturais, ajudando a manter as plantações saudáveis sem a necessidade de pesticidas. Isso faz das joaninhas verdadeiras aliadas dos agricultores e jardineiros. Mas você sabia que elas são tão importantes para a agricultura que são vendidas em pacotes? Sim, você pode comprar joaninhas para soltar em suas plantações e combater pragas de forma totalmente natural. Isso não é incrível? Imagine abrir um pacotinho de joaninhas e soltá-las em seu jardim, sabendo que essas pequenas guerreiras vão trabalhar duro para proteger suas plantas. Agora, vamos falar sobre o ciclo de vida das joaninhas. Elas passam por uma metamorfose completa, assim como borboletas. Tudo começa com um ovo, que é tão pequeno que mal conseguimos ver. Desse ovo nasce uma larva que, para a surpresa de muitos, se parece com um pequeno crocodilo. Essas larvas são incrivelmente famintas e podem comer centenas de pulgões por dia. Depois de algumas semanas, elas se transformam em pupas e, finalmente, em lindas joaninhas adultas. Aqui está uma curiosidade que poucos sabem e nem todas as joaninhas são vermelhas com pontos pretos. Existem mais de 5.000 espécies de joaninhas pelo mundo, e elas podem ser amarelas, laranjas, pretas e até mesmo brancas. Algumas têm listras em vez de pontos, e outras nem têm padrões visíveis. A diversidade de joaninhas é realmente impressionante. Outra coisa interessante é que algumas espécies de joaninhas são consideradas pragas em alguns países. Isso acontece quando elas são introduzidas em novos ambientes para o controle de pragas, mas acabam se multiplicando demais e competindo com espécies nativas. Um exemplo é a joaninha asiática, que foi levada para a América do Norte e Europa, mas agora está causando problemas porque se espalhou rapidamente. E aqui vai outro fato surpreendente: as joaninhas podem viver em grupo durante o inverno. Elas se reúnem em grandes aglomerações para se manterem aquecidas e sobrevivem ao frio hibernando. Durante essa hibernação, elas podem ficar meses sem comer, aguardando o clima esquentar para voltar à ativa. Você sabia que em algumas culturas as joaninhas são vistas como um símbolo de boa sorte? Por exemplo, na Europa medieval, os agricultores acreditavam que a aparição de joaninhas em seus campos era um sinal de que suas plantações seriam protegidas. Até hoje, muitas pessoas acreditam que uma joaninha pousar em você é um presságio de coisas boas. Mas nem tudo é sorte no mundo das joaninhas. Elas também enfrentam ameaças sérias, como perda de habitat, mudanças climáticas e o uso excessivo de pesticidas. Esses fatores estão fazendo com que algumas espécies de joaninhas estejam desaparecendo. E isso é preocupante, porque, sem elas, as pragas podem se espalhar descontroladamente, prejudicando plantações e ecossistemas inteiros. Por isso, é importante proteger esses pequenos insetos. Evitar o uso de pesticidas químicos e criar jardins com plantas nativas são algumas formas de ajudar as joaninhas a sobreviver e continuar desempenhando seu papel vital na natureza. Então, da próxima vez que você vir uma joaninha, lembre-se de que, por trás daquela aparência adorável, existe uma guerreira implacável e essencial para o equilíbrio do nosso planeta. Elas podem ser pequenas, mas são incrivelmente poderosas. E, agora que você conhece todos esses segredos, que tal compartilhar essas informações com seus amigos? Quem sabe vocês juntos não ajudam a proteger essas pequenas heroínas da natureza. Além disso, as joaninhas têm uma habilidade incrível de adaptação. Elas podem ser encontradas em praticamente todos os lugares do mundo, desde florestas tropicais até desertos áridos e regiões montanhosas. Essa capacidade de se adaptar a diferentes climas e ambientes faz delas uma das espécies de insetos mais bem-sucedidas da natureza. Outro fato fascinante é que as joaninhas possuem asas ocultas sob suas cascas duras. Quando estão prontas para voar, essas asas delicadas se desdobram em questão de segundos. E elas são ótimas voadoras. Algumas joaninhas conseguem viajar longas distâncias em busca de alimento ou de locais para hibernar.
Esse comportamento migratório é essencial para a sobrevivência da espécie em ambientes que mudam com as estações. Você sabia que as joaninhas também se comunicam através de feromônios? Esses sinais químicos permitem que elas encontrem parceiros para a reprodução e alertem umas às outras sobre possíveis ameaças. Esse sistema de comunicação é crucial para a sobrevivência em grupo. Além disso, as joaninhas desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Embora sejam predadoras de pragas, elas também servem de alimento para pássaros, aranhas e outros insetos. Isso demonstra como cada pequeno ser tem sua importância no equilíbrio dos ecossistemas. Portanto, proteger as joaninhas é essencial para manter esse equilíbrio natural. Seja cultivando plantas amigas dos insetos ou evitando pesticidas, pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Portanto, proteger as joaninhas é essencial para manter esse equilíbrio natural. Seja cultivando plantas amigas dos insetos ou evitando pesticidas, pequenas ações podem fazer uma grande diferença. As joaninhas são realmente um exemplo de como a natureza é cheia de surpresas. Mesmo os menores seres podem ter um impacto gigantesco em nosso ecossistema. Agora, você tem um olhar totalmente novo sobre essas pequenas assassinas fofas que, apesar da aparência inofensiva, estão sempre prontas para proteger nossas plantas e garantir o equilíbrio natural. Agora sim, com essa riqueza de detalhes e curiosidades, nossa jornada pelo universo das joaninhas está completa. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos que também gostam de insetos ou apreciam a joaninha, que é uma grande agente da natureza. Até a próxima!